Sessão solene do Congresso Nacional celebra o bicentenário da independência. Senadores manifestam solidariedade ao Reino Unido pela morte da Rainha Elizabeth II. E presidente do Senado busca solução com o Supremo Tribunal Federal para o piso salarial da enfermagem. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. No dia seguinte ao 7 de setembro, uma sessão solene no Congresso Nacional celebrou os 200 anos da independência do Brasil. Dia de celebração, tempo firme em Brasília, chegada de comitivas estrangeiras, chefes de Estado de 3 países irmãos, Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, representantes do corpo diplomático, autoridades da nossa República, ex-presidentes. Depois do Salão Nobre e da inauguração da exposição Independência, a sessão teve início no plenário da Câmara. Todos de pé, o hino nacional veio na voz de Fafá de Belém. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce sem teu formoso céu, risonho e límpido. O presidente do Senado destacou o legado desses 200 anos, a busca e a conquista de direitos em meio a sobressaltos e muita luta. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil, inclusive com períodos marcados pela obscuridade dos odiosos regimes autoritários e repressivos. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou a coincidência do bicentenário com a realização das eleições gerais no Brasil. Este ano do bicentenário da independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distritais e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, não podemos perder de vista nosso passado. Se não analisarmos o nosso passado, não teremos a consciência crítica dos nossos problemas e, por não os entender, nunca vamos superá-los. Outros oradores falaram sobre o fortalecimento da sociedade civil, da democracia, da relevância dos povos originários e do legado que recebemos de Portugal. Que é um momento para refletirmos também aquilo que nós herdamos de Portugal e que precisamos nos manter fiéis. Aquilo que de bom, aquilo que de valoroso também nós recebemos de Portugal, diante da presença do presidente Marcelo. O grande testamento de Portugal para o Brasil é a nossa vocação para a unidade. É devido a estes, e é homenagem destes, que temos a obrigação moral de ter fé e esperança neste país. Não podemos aceitar a cooptação dessas celebrações. As celebrações de ontem, de hoje, são de todos os brasileiros. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a independência do país veio a acontecer em boa hora, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Ele expressou gratidão à caminhada da nação brasileira, exemplo para outras nações que hoje compõem a comunidade dos países de língua portuguesa. Agradeço-vos o terdes sido farol pioneiro para as independências de outros Estados irmãos da nossa língua comum.
aqui presentes e solidários no assinalar desse passo precursor. Ele rejeitou a visão elitista daqui e da além-mar. Para Marcelo de Souza, a língua portuguesa está sendo construída ainda hoje, aqui também, por pessoas de especial talento e por gente simples. Agradeço-vos os mais de 220 milhões de falantes e de cantantes de uma língua ainda mais universal pelo gênio de autores e cantores brasileiros. Escritores como Mário Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cecília Meireles, Mário Quintana, Monteiro Lobato, Lígia Fagundes Teles e músicos como Heitor Villa-Lobos, Chiquinho Gonzaga, Ari Barroso, Cartola, Luís Gonzaga, João Rubinato, Dorival Caymmi, Tom Jobim, Baden-Powell, Elis Regina ou Cazuza, só para evocar alguns dos muitos que já nos deixaram. Como parte das comemorações pelos 2 séculos da independência, foi aberta na quinta-feira, no Congresso Nacional, a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento. A mostra foi organizada pelo Museu do Senado e pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados. A exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento é uma síntese da conquista dos direitos civis, políticos, sociais, étnico-raciais e coletivos ao longo de 2 séculos. A conquista da cidadania é retratada em imagens, símbolos nacionais, depoimentos de historiadores e lideranças de diferentes segmentos da sociedade. O grande desafio foi traduzir as transformações de um país de enorme complexidade num percurso com avanços e retrocessos. Tem 200 anos de história. Esses 200 anos foi assim, um extrato muito enxuto dessa passagem na história, porque o nosso foco nessa exposição foi um olhar democrático sobre a interação entre a participação popular e o Congresso Nacional. Então, como deputados e senadores reagem aos anseios da população e o resultado do que eles fazem, como reflete na população. A maior parte desse acervo é do próprio Senado e da Câmara dos Deputados, que tem um arquivo e uma biblioteca muito ricas e documentaram todo esse processo histórico. Mas nós estivemos em museus e arquivos de outras instâncias. Fomos ao Arquivo Nacional, fomos ao Museu Imperial, fomos ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, fomos ao Museu Nacional da República, fomos em várias instâncias para, a partir daí, escolhermos um pouco do que pudesse ilustrar a nossa história. Embora nós tenhamos uma grande fonte, muitas vezes um fotógrafo, um ilustrador ou um desenhista pode estar num outro veículo, né? Ou até ser particular. Então é importante, para fazer um apanhado mais rico, mais generoso, nós também visitarmos outras instituições que foram parceiras e cederam o direito de uso dessas imagens. Hoje, podemos notar que a independência do Brasil foi um movimento amplo que reuniu indígenas, mulheres, escravos recém-libertos e que foi essa conjugação e a própria discussão dos modelos de Brasil nas províncias que fez a nossa independência. A exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento fica aberta até o dia 1º de dezembro no Salão Negro do Congresso Nacional e pode ser visitada das 9 às 12 horas e das 13 às 18 horas de segunda a sexta e das 9 às 17 horas aos sábados e domingos. O Senado assinou um convênio de cooperação com o Grupo Bandeirantes de Comunicação sobre conteúdo do bicentenário da independência do Brasil. O objetivo do acordo é compartilhar conhecimentos e informações para a promoção de materiais e atividades culturais que serão realizadas nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Na ocasião, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, destacou algumas dessas celebrações. Temos muitas celebrações do bicentenário da independência do Brasil. Uma delas, repito, é a sessão solene do dia 8, aqui no Congresso Nacional, muito marcante para a celebração dessa data histórica para o Brasil e todos esses outros eventos que estão sendo merecedores
de uma muito competente cobertura da Rede Bandeirantes. O presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, e o senador Randolfo Rodrigues, presidente da Comissão Curadora do Bicentenário da Independência no Senado Federal, ressaltaram a importância da parceria na busca por uma reflexão histórica sobre o Brasil. As experiências que existem anteriores de caída de audiência quando você vai tratar de um tema dessa profundidade. Mas eu acho que tivemos a felicidade de encontrar um linguajar mais simples e ir contando a história com naturalidade. E fez um efeito inverso. Subia a audiência do Jornal da Band quando entravam e quando entram as séries. O que quer dizer que tem uma demanda reprimida, tem uma vontade das pessoas saberem. Aliás, eu acho que a nossa história ainda precisa ser recontada. Ao longo desse tempo, nós temos um conjunto de realizações que eu acredito que são no sentido não somente de celebrar, mas de refletir o que nos constitui há 200 anos como nação. Eu acho que a centralidade desses 200 anos é a partir do que nós estamos fazendo agora e da reflexão de como nação chegamos até aqui, o que faremos nos 200 anos que virão, no tempo que virá. Repercutiu entre os senadores a morte da rainha Elizabeth II do Reino Unido aos 96 anos. Ela estava de férias no castelo de Balmoral, na Escócia, e teve o reinado mais longo da história britânica, 7 décadas. Um dia antes de morrer, a rainha Elizabeth II parabenizou o Brasil pelo bicentenário da independência. A mensagem havia sido publicada no Twitter pela encarregada de negócios da Embaixada Britânica no Brasil, Melanie Hopkins, dirigida ao presidente Bolsonaro como representante do povo brasileiro. Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos. Elizabeth II estava em supervisão médica devido à fragilização da saúde e passava férias no castelo de Balmoral, na Escócia. Na terça-feira, dia 6, ela empossou Liz Truss, a nova primeira-ministra britânica, escolhida pelo Partido Conservador para substituir Boris Johnson. Agora assume o trono o primogênito, que passa a se chamar Rei Charles III. No Brasil, a notícia repercutiu imediatamente entre os senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu uma nota de pesar e publicou o conteúdo no Twitter. Recebo com tristeza a notícia do falecimento da rainha Elizabeth II. Ela era chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 estados independentes dos reinos da Comunidade de Nações. A rainha também liderava a Commonwealth, a Comunidade das Nações, organização intergovernamental composta por 56 países e população de 2,5 bilhões de pessoas. Aos 96 anos e mais de 70 anos de reinado, Elizabeth II vivenciou alguns dos momentos mais importantes da história da humanidade. Cumpriu seu papel constitucional com louvor e foi um exemplo de estadista. Em nome do Congresso Nacional Brasileiro, presto condolências à família e a todo o povo do Reino Unido. Outros senadores também prestaram solidariedade ao povo britânico. Carlos Fávaro escreveu que um legado vivo da nossa história deixa lições de diplomacia e liderança. Fabiano Contarato disse que a memória de Elizabeth II inspira respeito e inclui relações sempre amistosas com o Brasil. Flávio Bolsonaro tuitou que a monarca foi um exemplo de mulher, liderança e respeito para todos. Humberto Costa lembrou que a rainha teve 3 mulheres como primeiras ministras durante seu reinado. Maria do Rosário disse que Elizabeth fez história e deixará grandes ensinamentos.
E Randolph Rodrigues ressaltou que a monarca britânica é símbolo importante para a história mundial e merece respeito pela liderança que exerceu. Na visita ao Brasil em 1968, que a rainha relembrou em sua mensagem de parabéns pelo bicentenário da independência, Elizabeth II visitou o Senado e a Câmara dos Deputados. A rainha estava acompanhada do marido, o príncipe Philip, e eles foram recepcionados por deputados e senadores em uma sessão solene. Diante de mais de 500 pessoas, ela discursou em inglês, apontou os desafios do legislativo brasileiro para servir a um país de desigualdades continentais e desejou aos parlamentares sucesso nos seus esforços. Elizabeth II e Philip ficaram no Brasil entre 1º e 11 de novembro de 1968. Eles se encontraram também com o então presidente Costa e Silva no Palácio do Planalto. Além de Brasília, o casal real foi a São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A suspensão do piso nacional de enfermagem por decisão liminar do ministro Roberto Barroso começou a ser julgada nesta sexta-feira pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira, o presidente do Senado se reuniu com Barroso para discutir o assunto. O piso foi aprovado no Senado por unanimidade em junho. Durante o encontro, o presidente do Senado defendeu o pagamento do piso salarial nacional de enfermagem, que foi suspenso por decisão cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso. O piso nacional da enfermagem nasceu no Senado Federal, foi aprovado amplamente no Senado e na Câmara dos Deputados, sancionado pelo presidente, e é evidente que o Congresso Nacional deseja ver aplicado o piso o mais rapidamente possível, porque isso decorre da lei. Diante dessa judicialização e dessa decisão, isso faz nascer mais do que nunca um senso de urgência na solução daquilo que se aponta como necessário nesse momento, que é a fonte do custeio necessário para conter ou para reparar o impacto financeiro do piso nacional da enfermagem. Algumas iniciativas podem ser desde já adotadas, as que nós conseguimos ventilar já nessa reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso é o projeto da desoneração da folha de pagamentos dos hospitais. Isso pode reparar ou compensar o impacto financeiro da fixação do piso nacional da enfermagem. A comissão que elaborou anteprojetos de modernização dos processos administrativo e tributário encerrou os trabalhos nesta semana e entregou o relatório aprovado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, participou da reunião. Em sua fala, a presidente da Comissão de Juristas, ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, destacou a diversidade de pensamentos e experiências que resultou num trabalho consistente e atual. Estamos entregando um trabalho de envergadura, as propostas são muito interessantes, muito arrojadas, eu acredito que elas representam um reflexo do pensamento heterogêneo da comissão. Nós temos representação de todos os segmentos envolvidos na área de processo administrativo e processo tributário e, assim, acho que cumprimos a nossa missão. O presidente do Supremo Tribunal Federal elencou algumas das contribuições oferecidas pelos juristas, como a ênfase na busca de consenso nas decisões judiciais. Hoje, nós estamos na era do consenso, porque ele otimiza o relacionamento entre o cidadão e o poder público. Não tem solução melhor do que o consenso. Também trabalharam sobre a mediação, a arbitragem, execução fiscal, custas, além do novo Código de Defesa dos Contribuintes, porque hoje o contribuinte não é mais um objeto de tributação, ele é um sujeito de direitos. O presidente Rodrigo Pacheco elogiou o trabalho da comissão. Disse que logo os anteprojetos serão incorporados pela presidência da Casa e passarão a tramitar como projetos legislativos. E, ainda que haja modificações, defende que o teor seja mantido. Que possa haver contribuições, possa haver eventuais alterações, mas o quanto mais possível ficarmos dentro daquilo que essas inteligências somadas conseguiram proporcionar, eu considero que melhor será para a justiça, para o ordenamento jurídico e, consequentemente, para a sociedade brasileira.
O Senado e a Câmara dos Deputados terão que votar uma medida provisória editada pelo governo que autoriza a participação da iniciativa privada na exploração de minérios nucleares. O Brasil é o 7º maior produtor mundial de urânio, minério usado pelas usinas nucleares. Ao todo, existem 450 usinas em todo o planeta que dependem do produto. Até hoje, a exploração do urânio brasileiro era feita apenas pela INB, Indústrias Nucleares do Brasil, empresa pública fundada em 1988 e vinculada ao Ministério das Minas e Energia. A medida provisória editada em agosto autoriza a participação da iniciativa privada na exploração dos minérios nucleares. Com essa medida, será possível buscar parceiros visando o desenvolvimento da pesquisa, da lavra e a comercialização de minérios nucleares e de seus concentrados e derivados. Antes da edição dessa medida provisória, já era possível a participação da iniciativa privada na situação onde o urânio aparece como um coproduto. A novidade é que agora serão possíveis as parcerias privadas para pesquisa e lavra de depósitos contendo apenas urânio ou naqueles onde o urânio tem o valor econômico superior ao mineral que está sendo prospectado. Vale também para os casos de extração de urânio de resíduos ou rejeitos de instalações minoindustriais em andamento. A Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares concorda com a medida e considera que pode reduzir a dependência brasileira do mercado internacional. Apesar de ser rico em minérios nucleares, atualmente o Brasil importa a maior parte dos insumos necessários à fabricação do combustível nuclear para atender às usinas de Angra 1 e 2. Com a extensão dos trabalhos da INB envolvendo a iniciativa privada, o país terá um menor custo para a produção do combustível. A associação vê também uma oportunidade para o Brasil no contexto mundial neste momento. Que temos já a 7ª maior reserva de urânio do mundo. E hoje o mundo está altamente necessitando do combustível para suas usinas. Existem cerca de 450 usinas nucleares no mundo. Pouquíssimos países são capazes de produzir combustível para essas usinas. E muito poucos países têm grandes reservas como o Brasil tem. Então vivemos um momento ímpar, não só imposto pela pandemia, mas também pelo conflito existente entre a Rússia e a Ucrânia. É um momento onde o Brasil deve se posicionar e dar um passo à frente como um grande player no mercado de produção e de combustível para as usinas nucleares. Hoje, a INB é responsável pela pesquisa, mineração, enriquecimento, industrialização e comércio dos minérios nucleares brasileiros. A medida provisória deve flexibilizar esse monopólio, mas a empresa ainda terá que participar de todo o processo. A medida provisória não representa uma quebra do monopólio da União, no caso específico do urânio, mas sim uma flexibilização. Quando for detectado a presença de elementos nucleares em jazidas particulares e os estudos indicarem que os recursos minerais nucleares estão em valor econômico superior ao da outra substância mineral, o desenvolvimento das atividades nesta jazida somente ocorrerá por meio de associação entre a INB e o titular. Caso não seja viabilizada a associação, haverá encampação do direito minerário pela INB. A encampação implicará a transferência pela Agência Nacional de Mineração, ANM, do direito minerário do titular para a INB, mediante indenização prévia dos gastos que a empresa possa ter tido. Peças de uma artista consagrada dão um destaque especial a gabinetes e salas do Senado Federal. São as gravuras de Annabella Geiger, artista visual de reconhecimento internacional com exposições e peças em grandes museus do mundo. Annabella Geiger teve um papel de destaque entre os artistas brasileiros do século XX e continua atuante até hoje. Ela é pioneira na arte conceitual, conhecida pela experimentação e pelo questionamento sobre a identidade brasileira. Uma das introdutoras da videoarte no país, Geiger manteve constante a prática da gravura ao longo da carreira.
11 gravuras de autoria da artista integram o acervo do Museu do Senado e decoram gabinetes e salas da Casa Legislativa. Eu me sinto muito prestigiada em saber que tenho esse número de obras na coleção do museu, no Senado Federal, que é uma casa da democracia, que é a representante dos nossos estados. As obras de Ana Geiger foram adquiridas na época da transferência do Congresso Nacional do Rio de Janeiro para Brasília. São obras que eu verifiquei, elas perfazem o período abstrato, anos 60, obras da fase visceral, também anos 60, final dos anos 60, fases muito importantes realmente da minha trajetória. Sob a influência da nova figuração, nessa fase Geiger produziu imagens orgânicas, representando o corpo fragmentado. Aqui na presidência do Senado tem uma obra da Anabela Geiger chamada O Cérebro. Qual que é o significado, a importância dessa obra? Essa obra ela representa um momento específico da carreira da artista, em que ela começa a desenvolver uma linguagem própria e é denominada fase visceral da Anabela, né? Justamente por trazer questões sociopolíticas, ela traz um questionamento sobre o corpo, né? Então ela remete às vísceras. Nesse sentido, é uma fase marcante da artista, considerada por muitos críticos, e acaba sendo uma obra de destaque dentro da nossa coleção. Aqui na sala da Secretaria da Comissão de Serviços de Infraestrutura está a peça Dimensão de um Mito, que é também uma gravura. É uma obra dos anos 70, época em que a artista começa a propor outros questionamentos estéticos e simbólicos, brincando com o imaginário. Traz a questão da desconstrução do imaginário, né? Ou repensar esse imaginário, os mitos que compõem a nossa sociedade. Então esse quadro justamente vem trazer esse questionamento, né? Qual é a dimensão dos mitos, qual é o lugar que eles ocupam no nosso espaço. A obra de Geiger é marcada pela exploração de materiais e suportes em linguagens variadas, como fotografia, postais, impressos e xerox. As gravuras são compostas em chapas de metal recortadas. Vocês entendem que é uma coleção de gravuras. E quando eu digo que está em todas essas coleções e muitas outras, é porque são múltiplos. É a gravura, ela tem uma edição numerada. Vocês podem verificar isso na própria gravura, onde embaixo eu ponho o número, a minha assinatura, o ano. Com isso eu estou autenticando cada múltiplo, cada gravura que foi impressa. Anabela Geiger realizou mostras individuais em diversos museus, nacionais e internacionais, entre eles o MoMA, em Nova York, onde expôs no ano passado. Possui peças em grandes coleções, como a do Centre Georges Pompidou, em Paris. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.